culinária é uma arte, isso ninguém duvida, né? Mas quando a gente fala de cozinha japonesa, especialmente, e dos tradicionais sushis, a estética faz parte do prato. A degustação começa no olhar, né? Para desvendar os segredos desse prato que conquistou o Brasil, Opinião Livre recebe a artesã de sushi, Mari Saito. Muito obrigada, Mari, por estar aqui. Obrigada prazer por ter enorme. me chamado. O prazer é todo meu estar no programa. E que delícia, quando falaram desse tema, eu fiquei muito impressionada, porque eu nunca, vou ser sincera com vocês, eu nunca fui num restaurante japonês que tenha uma mulher fazendo sushi. São poucas mulheres nessa profissão. Isso é um tabu? O que é? É que, na verdade, eu acho que é uma tradição. Né? Geralmente no Japão, até agora não tinha muitos artesãs mulheres, né? Então aí, mas agora tem, estão abrindo mais a cabeça. Era que antigamente eles falavam que as mulheres tinham as mãos quentes, né? Que não podia. Que não é uma mentira. Não, mulher tem uma mão quente, não tem? Vou falar a verdade, a minha mão é tão gelada, quanto, assim, eu acho que eu tenho até um problema, porque é muito gelada. E tipo assim, tinha um pouquinho de machismo também, né? Ah, com certeza. É tradicional, né? É tradicional um homem estar servindo alguém. Então, se a pessoa é casada, a esposa não era apta a servir um outro homem no balcão. Então, aí eles inventaram isso, que a mulher tem a mão muito quente, que poderia estragar os peixes. Mas isso daí não tinha nada a ver, né? Na verdade, era puro machismo, né? Machismo, né? Mas agora em Tóquio já tem um balcão que as mulheres estão puxando, então estão assim, abrindo mais a cabeça, né? Graças a Deus. Mas quando você decidiu fazer, aliás, o nome é como? É Sushi Shokunin. Sushi Shokunin. Então, isso. se eu chegar no restaurante, eu vou falar, eu quero ser atendida por uma Sushi Shokunin. É isso? Isso. Aqui na tradução, assim, na tradução seria artesão do sushi, né? Artesã do sushi. Isso. E você estava no Japão e resolveu fazer o curso por quê? Tem um curso de repente, né? Isso, é que, para falar a verdade, era para saciar minha vontade. Você gosta de comida, Eu gosto claro. muito de sushi. Então aí eu ficava pensando, um dia eu quero ir embora para o Brasil e eu não queria ficar sem um sushi tradicional verdadeiro. Aí, no ano de 2013, ela foi, o Ashoko, que é a comida japonesa, foi como se fosse registrado ele na Unesco como uma cultura intangível. Então, daí que me surgiu essa ideia de, nossa, né, que legal, né, uma comida, né? Aí falei assim, vamos unir o útil ao agradável. Eu gosto de comer, então eu vou fazer um curso. E aí eu entrei num curso na academia e eu gostei muito. Eu vi que aquilo ali era o que eu queria. Então daí que começou essa de, eu vou fazer sushi e trabalhava de semana e final de semana ia estudar. Então fiquei 6 anos sem ter nenhum feriado e sempre me dedicando à escola, né, a estudos. Mas aí você acabou, quer dizer, você se dedicou tanto que você se formou, né, como mestre de sushi. Aí nós estamos falando de um mundo machista ainda quando você entrou. Como é que você foi recebida no curso? Olha, naquela época tinha 19 alunos que estavam lá e eu era a única mulher. Então, a hora que eu entrei na escola, assim, os homens fizeram um círculo em volta de mim e falaram assim, mãe, mas o que você está fazendo aqui, né? Uma mulher aqui estudando na academia, né? Falei, mas eu vim estudar sushi. Porque você era a única? Eu era a única. Porque tinha pessoas que já estavam matriculadas, mas elas não eram tão assíduas aí toda semana, ficar ali na tábua toda hora. Mas assim, eles se assustaram da minha permanência ali na escola. Da sua determinação em continuar. Eu Achou comecei, que você fosse desistir. Isso, acharam que com os olhares ali, tipo, não é seu lugar, eu ia desistir. Mas eu continuei assim, eu não fiquei dando bola, opinião, o que os outros achavam, né? Pelo fato de ser mulher, você teve que ser mais determinada, mostrar uma diferença na forma de agir? É isso, para ser respeitada? Isso, a gente sempre tem que mostrar um pouquinho a mais. Tipo, mulher. Não pode ser igual a eles. Porque se for igual a eles, não vai ter graça. Então sempre tem que ser, eles conseguem fazer a gente tem que fazer 1,5. Infelizmente, a gente ainda estava vivendo nesse mundo lá. Mas agora já está mudando bastante. As mulheres estão sendo bem respeitadas nesse ramo.
que está abrindo, né? Quer dizer, Isso, sempre tem aí um isso. pioneirismo de alguém. E Isso. você se considera, né? Sim, Você isso. faz parte disso. Então, Abriu aí, uma porta importante no Japão, principalmente. Então, aí depois que eu me matriculei e comecei, assim, fazer propaganda, que eu estava fazendo esse curso, começaram a entrar bastante mulheres. Demora muito tempo? Qual a duração do curso? Olha, como eu estava indo somente no final de semana, demorei 6 anos. Olha, 6 bastante anos, para aprender. isso, porque eu queria estar ali, assim, chegar na tábua e eu saber de tudo. Então, tem pessoas que terminam em 1 ano, 2 anos, mas como eu aproveitei a minha estadia lá, queria aproveitar todos por estar perto da academia, então eu continuei indo, mesmo que eu terminei o Master. Quando eu vejo um prato, eu adoro comida japonesa. Aliás, Sim. eu vou até contar uma coisa aqui, gente. Quando eu tive o privilégio de conhecer o Japão, eu fui até o Japão, eu tinha restrição, eu não gostava de comida japonesa. Aliás, eu nunca tinha experimentado. Eu fui para o Japão, fiquei comendo pizza lá e voltei. Quando eu voltei, uma amiga falou, não é possível, você tem que aprender. Eu tive que aprender a comer. Sim. E sempre me encantou essa plasticidade, essa forma como é apresentado. Nesse curso, você aprende, é um prato tradicional que você não pode mexer. Fala um pouquinho da estética do prato. Da estética, o que a gente aprende lá é o estilo Edomai. O que é o estilo Edomai? Edomai é um estilo o mais tradicional possível. O que é? Um bolinho de arroz com filé de peixe em cima. Então não pode assim colocar molho e inventar muita coisa. Não pode? Não, esse é o sushi. É o que eles falam, o simples é o melhor. Então se você vê um prato de sushi do estilo Edomai, você não vai ver molho, não vai ver nada. Só que é o tradicional. Isso é o que é o tradicional. Tá. Então só vai ver o bolinho de arroz e um peixe em cima. Máximo um gengibre, uma cebolinha picadinha. Esse daí é o estilo Edomai. Então é o básico, né? A gente dá o valor para o básico. A partir do básico que a gente começa a elaborar e chegar ao que a gente está no mundo inteiro agora. Tipo, do Brasil, o pessoal concentra mais no salmão e o cream cheese, né? Lá... Não, nem me fala, porque o Brasil deu uma bagunçada aí na coisa, ou não? Eles inventaram, não é nem bagunçada, né? Vamos explicar. Isso. O Brasil, ele tem o brasileiro, né? Ele pega qualquer comida e coloca o toque dele de alguma forma. Mas ele mexeu muito na tradição? Mexeu. Porque o hot roll, ele não existe. Ah, não? Não existe lá. Então é uma invenção, acho que pode ser de americano ou de brasileiro, de colocar, porque é uma coisa assim muito mexida, né? Você fazer o rolo, ainda colocar o creme, tá? E ainda enrolar naquele pancô e fritar, né? É uma coisa assim que japonês ia ficar, meu Deus, né? O sushi tem que ser uma coisa que caia leve em você. Ah, porque é apenas um bolinho e um filé, então ele tem que cair leve no seu estômago. Porém, o hot roll não é uma coisa mais leve, uma coisa mais tradicional, né? Vamos falar do sushi. Sim. Então, muita gente, né, a gente acha que conhece, mas sushi é tudo que tem arroz, é isso? Isso, sushi, ele vai ter uma bolinha de arroz e um filé de peixe. Sempre tem que ter arroz. E o sashimi é sem arroz? O sashimi é sem arroz. Então, a pessoa chega lá e fala assim, eu quero comer sashimi. Não, o que a gente serve aqui, o tradicional, é o bolinho de arroz, é uma coisa bem simples, e com filé de peixe. Esse é o verdadeiro sushi. E você chegou a participar lá, eu acho bem importante, né, nessa sua abertura, você chegou a participar de um concurso. Isso, eu fiquei muito curiosa em relação a isso, porque o japonês, ele não participa do concurso. Isso. São estrangeiros que querem aprender a fazer o sushi. Tem muita gente querendo aprender sushi para levar para outro país, é isso? Tem. É Copa do Mundo de sushi a gente chama de World Sushi Cup. Isso é o governo, o Ministério da Fazenda, da Pesca, da Agricultura, eles fazem isso daí para ver o nível internacional do sushi. Entendeu? Então, o que acontece? Eles juntam os melhores chefes do mundo em 3 dias, que primeiro a gente faz a proficiência no primeiro dia, que é proficiência do sushi. É uma prova teórica que a gente faz um dia, aí no segundo tem o kurobi, tá? O kurobi é uma coisa assim, é igual o judô, vai ter uma faixa verde, marrom e preto, então a gente tem que fazer um teste antes para ver onde está o seu nível. Aí depois desse dia começa o campeonato mundial de sushi, que a gente começa no estilo Edomai, que é o tradicional. Tá, aí quem passa do estilo tradicional é que vai para a final, que é o estilo criativo.
Então aí você é que vai ter que apresentar um prato bem criativo ali e dar para os jurados assim, colocar a pontuação no sushi que você está fazendo. Mas eles comem o sushi ou só olham? Eles provavam sushis, mas aí depois do Covid eles assim não estão provando mais. Ah, por conta do Covid. Mas tradicionalmente, quando tinha o concurso, né? Ainda tem essa Copa do Mundo? Tem. Eles só olham, quer dizer, o que importa realmente é você não sair muito do tradicional, é isso? Tem que ter. Como é que é feito esse julgamento? Tem que ter o peixe, o filezinho cortado bonitinho, tá? No formato que eles pedem. Tem o formato certo? Tem o formato certo, o comprimento certo, o arroz tem que ter a quantia certa, então eles chegam com a balancinha e colocam para medir, para ver se você está fazendo no tamanho certo. E também o balanço no prato, né? Como o estilo Edomai, eles dão muito... Chama Edomai, né? Porque tem que estar lá tudo tradicional. Isso, tradicional. Sempre tem que começar com o principal peixe ao lado esquerdo, que é o atum. Ah, quando vem aquela barca? Isso. Então vamos lá, tem a barca, aí tem um posicionamento certo? Tem posicionamento certo. Então se você vê um prato do estilo Edomai, que é o mais simples possível que eles servem, o primeiro sushi vai ter que estar o atum. Porque é o principal. Peraí, eu olho aqui à esquerda tem que estar o atum. Tem que estar o atum. Se você vê um prato, você vai perceber, esse aqui é o estilo tradicional, ele vai ter que começar com atum. Por quê? Porque ele é o principal ali, ele tem uma coloração, tá? E o sabor dele também. Como o japonês diz, né? O prato de sushi, o rei é o atum. Eu achei que fosse salmão, é o atum? Não, é o atum. Quer dizer que se eu chego no restaurante e não peço o atum, eu não estou indo... É uma coisa bem estranha, O principal né? do protagonista é o atum. Sim, é o atum. Uau! Então vamos lá, tem o atum protagonista, coloca ali. Sim. Depois algum peixe branco, brilhoso, com a pele brilhosa, aí você vai ter que montar o prato com harmonia. Mas o atum tem que estar ali naquele lugar. Então tem que começar pelo atum e terminar com um tamago, que é um omelete, tá? Que a gente faz numa panela que é própria para isso, né? O tamago, ele é bem tradicional, ele é servido por último, não sei se você já viu, é bem grosso assim, sim. E a gente serve ele como a sobremesa do sushi. Mas ele vem junto quando você pede o prato? Isso, tem que ter. Nesse tradicional? Tem que ter. Então, se você vê um prato tradicional, ele tem que ter o sushi de atum e também de tamago. E o salmão nessa história toda? Salmão fica um pouquinho difícil de entrar. O salmão não entra no tradicional? Não, o tradicional mesmo, se você ver, não vai ter o salmão. Olha que interessante. Porém, no campeonato a gente usa para quê? Para dar um pouquinho mais de harmonia no prato. O que foi mais, teve mais desafio para você? Mais desafio? Nessa tua participação lá no Japão, nessa Copa do Mundo, com tanta... O que foi para você? O desafio para mim foi, eu estava de estudante. Eu era estudante, não era assim chefe já formada, porque em 2017 eu estava no começo ainda, né? Então eu estava ainda sendo treinada pela escola, estudando, eu estava andando ainda. Eu fiquei impressionada. Então eu fui participar como estudante, levando o uniforme da escola, representando a escola, mas com a bandeira do Brasil. Ah, que legal. Entende? Então eu fui como estudante, não foi nem assim como chefe já formado. E os que participam ali são todos chefes que já trabalham na cozinha, que já tá na correria. Então assim, foi um pouquinho difícil acompanhar. Eles já têm uma visão maior, né? Então eu fui com a visão de estudante ainda, né? Claro que eu fazia uns bicos ali aqui, também fazia assim para os amigos, que eles às vezes faziam festa e me chamavam para servir o sushi, né? Mas assim, isso aí foi o maior desafio. Tá junto realmente. Poder isso. Incluir. E aí depois que você teve, você conseguiu concluir o curso, aí quando você veio para o Brasil, você já veio como chefe? Sim, daí na verdade eu tenho um diploma, né? O pessoal chega até o certificado. Então, com todo o tempo que eu fiquei lá, eu tenho um diploma. Então, é uma coisa assim um pouquinho elevado do que o certificado, né? Então, quando se tem um diploma, você já está apta a estar na frente de uma tábua para você cortar, higienizar e servir com segurança para o cliente. Aliás, você teve destaque porque era tudo mais limpinho. Conta isso também? Com higiene também. Então, o Japão, ele é um país que sofreu com a guerra.
Então a gente não tem o espírito de motainai. O que é o motainai? É o desperdício. Então a gente não pode deixar nenhum grão ao lado da tábua. Os peixes que a gente corta também a gente não pode jogar. A gente tem que devolver para a bandeja, organizar certinho no lugar onde eles pedem e colocar um paninho ali. Então a higiene, a organização para você é muito importante nessa área do sushi. Por quê? Porque a gente está servindo uma coisa crua. Não é uma coisa assim processada ou que você passa no frigideiro assim, você frita. É cru. Então, o máximo de cuidado na higiene é muito importante. Tá, e aí, só uma curiosidade, Sim. no caso, que eu até esqueci de perguntar, quando vem o prato, vem como é que chama o verdinho que arde? O wasabi? Sim, o wasabi. Isso. O wasabi é uma experiência, Wasabi. você coloca aquele verdinho, você para e fica esperando a experiência, né? Isso. E vem também como é que chama? O gengibre, né? O gari. Perdão. Isso. Consegue. Porque tem algum motivo? Sim. O wasabi, ele é antibactericida. E também ele ajuda na digestão do peixe cru dentro do seu estômago. Então é muito importante a gente colocar o wasabi. Tem cliente que pede, mas eu não quero wasabi. Mas é importante colocar. Tem gente que não come wasabi. Tem gente que não come. Então é importante você colocar um pouquinho, principalmente nas ostras, né? Que a gente serve as ostras também. Mas como a gente faz? Quando você recebe o prato. Isso. E não sei, mesmo me falaram que as pessoas fazem errado. Elas colocam no shoyu e molham o arroz. Não é para molhar o arroz, é só o peixe. É só o peixe. Porque tem gente que já nada, né? Já coloca ali dentro, já nada. É uma coisa bem errada, né? Que daí você vai sentir somente o gosto do shoyu em todos, né? O importante do sushi é você virar o peixe para a língua. Então, a hora que você vai colocar. Então, eu posso pegar com a mão? Claro, deve pegar com a mão. Gente, isso foi libertador. Sério? Sério. Olha isso, você sushi, vem aquele barco, você pega com a mão, bem chique. Pode ser um restaurante bem chique, eu vou lá e pego com a mão. Porque eu entendo que eu posso pegar. Sim. Tá. Aí eu viro ao contrário. Aí você vira de ladinho, se tiver o shoyu, tá? Você coloca o shoyu na parte do peixe e vira a parte do peixe na língua. Ah, então tá. O peixe tem que entrar em contato. Isso, com a língua primeiro. E onde entra o wasabi? O wasabi, ele fica entre o filé do peixe e o arroz, que a gente chama de shari. Mas como que você faz para colocar o wasabi na hora que você vai comer? Então, aí a gente já pega o filé aqui, já coloca dentro, antes de fazer o sushi. Mas geralmente vem ao lado. Isso. Tem os restaurantes que montam o prato, eles colocam do ladinho, porque tem gente que realmente não gosta. Então, e aí quando tá do lado eu faço o quê? Eu tenho que colocar aí você coloca isso, você coloca um pouquinho, tá? Mas no normal tem que vir com o wasabi dentro. Tá? Esse é o normal. Colocar o wasabi do lado já não é uma coisa tão normal. É uma coisa assim porque que já tem um porquê, né? Tem. Então ele tem que estar no meio do filé e do arroz, para manter o frescor do peixe. Para manter, assim, para não proliferar a bactéria entre o peixe e o arroz também. Ele tem que estar ali no meio. Ajuda na digestão. Isso, na digestão. Quando você coloca o sushi, está ajudando na digestão. Isso, tem um porquê. E o gengibre? O gengibre, ele é para neutralizar o paladar entre um tipo de peixe e o outro. Então, se eu estou comendo o atum, você vai vou mudar de peixe para o branco, eu tenho que comer um pouquinho. Tem que comer um pouquinho do gengibre para limpar o paladar. Olha, entre um peixe e outro. Isso, entre o peixe e o outro. É maravilhoso, né? Isso é uma degustação. Isso. Né? Tem toda uma história, por isso tem que ser preservado. Por que você acha que o sushi caiu no gosto do brasileiro? Porque isso é uma coisa recente. Isso, é bem recente. Antigamente era difícil achar um restaurante japonês. Antigamente a gente falava assim, mas eu como peixe cru no arroz, né? O pessoal fala, credo, né? Mas aí, vou falar uma coisa assim, graças ao salmão, né? O salmão caiu na boca do brasileiro e o brasileiro gostou, então a partir do salmão é que o pessoal, nossa, né? Sushi é uma coisa gostosa. E começou a partir daí, então a gente tem que agradecer ao salmão. Tá? Ele não faz parte, mas ele tem que agradecer ele não faz ao parte salmão. do sushi tradicional, mas a gente tem que agradecer ao salmão, porque a partir daí o gosto do brasileiro, o salmão ele é bem gorduroso. Então o brasileiro gosta de uma... Né? Acha que não é. Vou comer um salmãozinho. Isso. É muito gorduroso então, o salmão. E essa cultura brasileira gosta de uma coisa gordurosa. Então eles gostaram do salmão, aí o salmão deu um boom como um sushi,
Aí que começou essa história de comer sushi todo dia, fazer sushi aí no restaurante, então começou com salmão. A partir daí que começou. Aí o que aconteceu? Foi evoluindo e falar, então vamos trazer o verdadeiro sushi, que é o Edomai. Então aí tá começando... Edomai. Edomai. Tá. Aí todo mundo começou a comer o estilo Edomai, que é o tradicional. Tá. Então aí começaram a aumentar os restaurantes, né? Tem uns restaurantes bem tradicionais que são os japoneses que nasceram no Japão que estão fazendo aqui. Exatamente. Então esses já estão no ramo já há muito tempo. E num prato tão tradicional como esse, tudo bem que aqui no Brasil tem muita criatividade. É o que a gente falou no começo, né? Colocar o cream cheese, já experimentei com abacaxi, com limão siciliano. Isso. Eu gosto muito. Eu vou ser bem sincera, eu gosto dessa variedade, essa mudança de sabor. Sim, sim. Isso existe na tradicional? O doce com salgado? Existe isso? Não ou é coisa existe. De brasileiro mesmo? É coisa de brasileiro mesmo. Não existe. É assim, é estranho pensar que a pessoa coloca um morango, alguma coisa assim. Tem alguns que colocam goiabada. Sim, Romeu e Julieta. Isso não existe. Isso é coisa de brasileiro, né, Mari? Se eu mostrar isso para o japonês, eles vão falar assim, meu Deus, o que vocês estão fazendo com o meu sushi? Tá? Mas é uma coisa assim, brasileiro é criativo, né? Então tudo que é criativo é aceito no Brasil. Então assim, eu não condeno essas coisas. Tá? Tanto assim como a gente pega a pizza do italiano e vai mexendo, Nossa, né? pizza então, né? Então, toda a evolução é aceito. Porém, desde que a gente mantenha o tradicional, né? E você, como é que você fez para se adaptar a tudo isso? Porque é aquilo que eu ia perguntar. Dentro do tradicional, né, existe muita criatividade e você, com toda essa bagagem, com essa inclusão, né, estar nesse meio... Totalmente, não sei se aqui no Brasil já tem mulheres fazendo sushi? Tem, aumentou bastante. Inclusive, onde eu trabalho já tem uma mulher. E tem mais uma que entrou também. Tá? Então, o legal que está acontecendo agora é que está tendo bastante inclusão dos restaurantes de colocar as mulheres. Então, isso é legal. Então, assim, está mudando esse estilo, né? Que não, só vamos contratar os homens, porque os homens não sei o quê. Não, mas agora eles estão abrindo as portas mais para as mulheres, inclusive tem bastante chefes mulheres que eu conheço já. Tem bastante sim. Então está aumentando bastante. O que é maravilhoso. Então como é que você faz para usar a tua criatividade? Você tenta manter o tradicional, porque é uma coisa que faz parte da sua cultura? Ou você também os próprios clientes já querem justamente essa adaptação que o brasileiro faz? Olha, no restaurante mesmo, eu tento fazer o máximo de tradicional possível. Porque o tradicional é assim, a gente dá valor ao que a gente tem na costa brasileira. Tá? Respeitar a cultura, a tradição. Isso. É igual no Japão, a gente usa os peixes da costa japonesa. Então o que a gente está tentando trazer aqui para o Brasil? É fazer o mesmo estilo, que é o tradicional, pegando os peixes da costa brasileira e usando técnicas milenares trazidas do Japão para servir o mais tradicional possível. Então a gente não sai dessa linha. Claro que é aceito você fazer alguma coisa diferente. Porém, uma coisa diferente eu só sirvo para os amigos, mas eu continuo no tradicional. Então eu quero manter o tradicional, mesmo sendo fora do Brasil. Você quer isso, eu quero. A tradição. Então é por isso que eu aceitei a trabalhar no local onde eu estou trabalhando, porque eles pegavam o peixe da costa brasileira, então era o mesmo que eu servia lá, eu estou servindo aqui. Então esse foi assim, foi um diferencial para você. Um motivo maior de eu estar trabalhando aqui no Brasil, nesse restaurante que eu estou trabalhando. Agora vamos lá, qual o segredo para preparar um bom sushi? Que dica que você dá para quem está assistindo? Sim, um bom sushi, primeiro pegar um arroz de boa qualidade. É arroz normal? Não, é arroz especial. Não, é nipônico, né? Tá. É um arroz com grão curto, tá? Você tem que trabalhar em cima do arroz. Você tem que também pegar um peixe fresco, que é muito importante. Tá? Então, o que você tem que fazer? Trabalhar em cima do arroz. Tem todo o trabalho, não é você só cozinhar. Então, tem o tempo de espera de você cozinhar o arroz, tem o tempo de espera de você colocar o vinagre. Então, tudo tem que ser cronometrado. Isso. Então, se você não segue essas coisas básicas que a gente ensina, a gente não consegue fazer um arroz.
gostoso. Não, E tem um segredo para sair com perfeição. Tem sim. Tem sim, é lavar direito, é não quebrar o arroz. Nossa. Tá? É colocar o vinagre no tempo certo e não misturar da forma errada. A gente faz a técnica do chariquiri. Chariquiri é tipo cortar o chari com a espátula. Tem que ter muita técnica para trabalhar com o arroz do Brasil. Então a gente tem que ser bem delicado na hora de manusear o arroz também. Esse é o mais importante. Também os peixes, né? Trazer o máximo com frescor no balcão para servir da parte assim mais fresco possível. E uma coisa, né? Não sei, você me corrige aqui. Comida japonesa tem que ser feita na hora? Porque às vezes você vai no supermercado, tem já o pratinho pronto. O ideal seria ser feito na hora. Porém, ali na tua frente. Isso. Mas os que estão assim no restaurante, eu não vou dizer que eles não estão boas para você comer. Porque se for no Japão, vai ter em restaurante, vai ter em loja de conveniência, qualquer lugar que é lugar onde vende comida, então, vai ter. Pode comprar, tá Pode bom, comprar, entendi. claro. Mas nada como um peixinho feito mas na nada hora, como você ser servido um por um no balcão. É. Aí ele vai vir com arrozinho quente, de entre 36 a 38 graus, que é o ideal para você comer o sushi. Então eu acho que vocês estão acostumados a comer com arroz gelado, né? Mas o verdadeiro é comer com arroz quentinho. Olha. Tá? 36, 38 graus e derretendo na boca juntamente com o peixe. Ô, Tá? Mari, você praticamente teve que desbravar as cozinhas japonesas. Sim. Hoje é uma das coisas que você defende mais, justamente essa presença feminina nesse mercado. Ainda é uma presença pequena, você está falando que está melhorando, né? Mas o que falta para ele ser mais inclusivo? O que falta, eu acho assim, uma boa escola. Ah, não tem, né? É tudo ali de tradição. Isso, a gente tem algumas escolas que estão trazendo o mesmo método do Japão para cá. Porém, eu acho que falta o acesso, porque um curso de culinária japonesa realmente tem um custo muito alto. Então, às vezes, as mulheres estão boas, porém não chegam a estudar numa escola assim que vai te ensinar o verdadeiro sushi. Tá? Então, se elas tivessem um pouquinho mais acesso, na certa eles teriam mais inclusão, tá? Aumentaria mais as pessoas, assim, as mulheres nesse mundo, né? Então é isso aí, é o acesso a um curso bom aqui no Brasil. Tem sim, porém, como o custo é muito alto, muitas das mulheres não conseguem fazer o curso, né? E como é que você se sente de ser, assim, pioneira, né? Porque eu não, tenho certeza, que tudo que você desbrava, você faz, você abre portas, você está aí, né, abrindo portas para um monte de mulheres. As mulheres, você disse que agora em Tóquio, no Japão, já tem bastante. Já tem. Como é que você se sente abrindo essas portas? Eu me sinto feliz de estar assim inspirando as mulheres, né? E esse era um dos objetivos, né? Eu entrei na escola e falei assim, mas já que não tem muitas mulheres, por que não fazer uma coisa para inspirar as mulheres? Então, eu me sinto muito feliz de ter conquistado o 2º lugar no campeonato. E as mulheres, nossa, né? A mulher também pode ir fazer, né? Claro, a mulher pode ir fazer e deve fazer. Né? É o que eu sempre falo para as mulheres, né? O lugar de mulher é onde elas quiserem, né? Então elas podem ser o que elas quiserem. Então a partir desse momento que eu assim abri as portas, eu sempre mando essa mensagem para as mulheres, né? Independente da profissão, não precisa ser o sushi shokunin. Todas as áreas que os homens assim atuam mais, eu gostaria que não tivesse medo, que não falasse assim, mas só os homens que podem fazer. Não, a mulher tem que estar onde ela quer estar e a mulher tem que ser o que ela quer ser, na hora que ela quer, entendeu? Assim, o que eu fiquei mais feliz é dar liberdade a elas, a chegar a esse ponto que eu cheguei. Tá? Esse é o importante. Muito bem, parabéns, Obrigada. Viu? Parabéns, obrigada por ter vindo aqui. E a gente falou também da cultura japonesa. Eu acho que independente da mulher e do homem, o importante, e mesmo na criatividade, é manter essa tradição. Né? Como está aberto também, não só para as mulheres, mas acessível às pessoas. E o Japão tem muito a ensinar, não é só na comida, não. Olha, muito obrigada, viu? Obrigada por você ter vindo aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Eu vou lá experimentar. Obrigada. Tá bom? Será sempre bem-vinda. E você que acompanhou a gente até agora, muito obrigada. Nossa Opinião Livre vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau.